Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou levar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje eu também estou junto com os irmãos para prestar um culto ao Senhor, né? Gostaríamos de compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus. Feche os seus olhos nesse momento e vamos estar clamando ao Senhor para que seja Ele que fale conosco, né? Para que seja Ele o que vai nos ensinar essa manhã, amém? Querido Deus, nós amamos o Senhor. Nós desejamos, Senhor, aprender da Tua palavra. Nós queremos, Senhor, proclamar a Tua verdade. E nessa hora, Senhor, eu quero que o Senhor cele os nossos lábios de todo e qualquer engano. Que seja o Senhor a ministrar a nós. Que a gente venha aprender mais com o Teu ensinamento.
Que o Senhor agora conserve os corações, Senhor, e as mentes guardados em Ti, que eles possam absorver o máximo, Senhor, daquilo que nós vamos falar e que Teu Espírito Santo possa aprofundar no coração dos Teus servos a verdade do Senhor, trazendo transformação e trazendo vida a cada um de nós. Eu louvo a Ti, Senhor, e Te agradeço por essa oportunidade. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Então, amados, eu gostaria que quem estivesse com a palavra abrisse no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É um trecho bastante conhecido, mas que eu quero compartilhar essa manhã com os irmãos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vou ler aqui na versão da Nova Bíblia Viva também, que diz assim, 1 Pedro 2,9. Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do Rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, amados, todos nós sabemos que o tempo está muito complicado, né? Muito difícil. A gente sabe que está um período de muita adversidade, muito medo, muita angústia, muita ansiedade, né? Todo mundo tá muito incerto, né? Pela primeira vez na vida ninguém tem uma resposta, ninguém sabe realmente, né, o que acontecerá hoje ou amanhã. Aliás, é a primeira vez que isso fica tão claro para nós. Sempre foi assim, mas hoje com essa pandemia, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, isso ficou muito, muito claro para nós. E num tempo de adversidade como esse, eu queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que são muito importantes para a gente conseguir atravessar esse tempo de uma forma também que a gente agrade ao coração de Deus, né? Então, por que eu li esse trecho para os irmãos? Porque num tempo de adversidade, a primeira coisa que Deus trouxe ao meu coração é que nós deveríamos ter consciência, saber da nossa identidade. Que isso vai ser muito importante para a gente atravessar esse tempo de crise, né? Por quê? A nossa identidade, ela nos dá um senso de missão, né? Se você sabe quem você é, você tem uma direção, você tem um propósito na vida, né? Você sabe para onde está caminhando, você sabe o que deve fazer, você sabe qual o seu propósito, qual a sua missão. Então é fundamental que a gente busque na palavra de Deus esse senso de direção, esse senso de missão através da identidade que o próprio Deus nos dá. E a gente pode ver que essa identidade, ela não começa aqui no Novo Testamento, não. Lá no Antigo Testamento, a gente pode ver que a gente já estava citado assim, lá em Êxodo 19:6, Deus já tinha dito isso para o povo de Israel, né? 1 Pedro está falando conosco agora, que é o Novo Testamento, onde os gentios já entraram, né, como descendentes de Abraão. Mas lá em Êxodo 19, Deus falando a Moisés, ele já estava falando sobre essa identidade do povo de Israel, do povo escolhido. E Êxodo 19:6 diz assim: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Olha só,
vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Essa é a identidade que Deus imprimiu em nós. É a identidade que Deus nos deu. Não é quem eu penso que eu sou ou quem as pessoas pensam que eu sou, e sim aquele que detém a verdade diz que eu sou. Quando eu aceito a Jesus e eu entro para o reino de Deus, eu recebo essa nova identidade de filho e recebo essa nova identidade de sacerdócio real, né? E isso é muito profundo, porque hoje nós não temos mais um sacerdote ou uma classe de sacerdotes. Todos aqueles que aceitaram a Jesus, eles se tornaram um sacerdócio real. E esse é o propósito do coração de nosso Deus. Mas é preciso que a gente comece a entender o que quer dizer ser um sacerdócio real. O que quer dizer ter essa missão, né? Ter esse comprometimento em relação ao Senhor. E aí eu começo a entender, a primeira coisa que vem na minha mente, que o sacerdote ele é um líder. Um líder é aquele que comanda, aquele que reina em determinado espaço, né? Então, é alguém que está numa posição de liderança espiritual. Então, a gente precisa começar a entender que líder não é somente aquele que tem um cargo na igreja, que tem um projeto na igreja, não. Todos os filhos de Deus, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, eles são líderes, eles são sacerdotes. Ele é um líder e uma autoridade espiritual no meio do povo. Então é esperado de nós esse tipo de missão, de liderar espiritualmente o povo da nossa época, né, a nossa geração. E é muito importante que a gente entenda que o sacerdote, lembra que era aquele que oficiava no templo e que entrava na presença de Deus, né, para confissão dos pecados do povo, né, para confissão e arrependimento por esses pecados. Então, ele era alguém que era representante do povo diante de Deus. Então, ele tinha um compromisso de entrar na presença do Senhor e apresentar ao Senhor aquele povo, aquela geração, aquela nação. Então, ele tinha esse comprometimento. Então, ele era uma classe diferenciada. Ele era um povo. E por que eles eram especiais? Porque eles eram pessoas inteiramente devotadas a Deus. Eles eram voltados ao serviço para o Senhor. Então, além de oficiar o culto, eles tinham também que orientar o povo à confissão de pecados. Então, acabava que naquela época eles eram mediadores entre o povo e o Senhor, no Antigo Testamento. Mas, se hoje a gente recebe essa mesma identidade em 1 Pedro, eu começo a entender que eu também tenho essas funções sacerdotais. Então, era tão sério essa questão da escolha de Deus, que eles tinham que ter essa classe, tinha que ser uma pessoa sem defeito físico ou doença nenhuma que o desqualificasse, e ele precisava ter uma vida doméstica e um relacionamento com a esposa de tal forma que demonstrasse a consagração que aquele homem tinha ao Senhor. Então eu começo a entender que era alguém que era totalmente devoto, totalmente consagrado e temente a Deus. Então todos nós que aceitamos a Jesus, nós começamos a nossa missão dessa forma. Primeiro, nos consagrando, nos purificando. Lembra que na época dos rituais, os sacerdotes tinham que se purificar antes de entrar e oficiar no templo. Havia todo um ritual de purificação. Pois bem, nós também, como nação santa, sacerdócio real, nós precisamos começar a estar separados para o nosso Deus. Nós precisamos levar um estilo de vida consagrado, devoto ao Senhor, purificado, um estilo de vida santo, separado para Deus, para que a gente consiga cumprir a missão, o propósito da nossa vida. Então a gente começa esse trabalho em nós, né? Fazendo com que essa palavra de Deus
seja viva na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso estilo de viver, de relacionar com o nosso próximo, de relacionar com as pessoas, principalmente os da nossa casa, né? O que mais reflete a nossa consagração é a forma de nós nos relacionarmos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, porque é ali no interior da nossa casa é que nós somos verdadeiramente aquilo que nós somos, né? Não dá para fingir, não dá para falcatruar, não dá para ser hipócrita ali dentro, porque as pessoas te conhecem mais profundamente. Então é muito importante que você comece a entender que, como líder escolhido de Deus, né? Porque é um líder, você é um sacerdote, então você precisa aprender a se purificar, a ter uma vida consagrada ao Senhor. E ele também era o mensageiro do Senhor, porque o que acontecia? Ele entrava na presença de Deus para falar a respeito do pecado do povo, para interceder, para entrar na brecha em relação ao povo. Mas depois ele saía de lá com uma palavra de Deus, com orientação de Deus, né? Com o perdão de Deus, mas ele tinha uma direção para dar para o povo. E ele dizia: assim diz o Senhor. Então, era realmente essa pessoa que intermediava, que levava, apresentava a nação ao Senhor e depois trazia uma resposta desse Deus. Então, nós também hoje, nós também precisamos entender que nós somos influenciadores na nossa nação. Em qualquer tempo, nós precisamos levar a mensagem do Senhor, né? Levar a mensagem de arrependimento, mas nós precisamos de entrar na presença de Deus também com confissão de pecados, com arrependimento, com quebrantamento, não somente por nós, mas também por todos aqueles da nossa nação, por todas as pessoas. E precisamos ter uma palavra de Deus para esse tempo. Então, o mundo vai ficar sedento, o mundo vai ter fome, vai ter sede. Num tempo como esse, acho que nunca antes as pessoas tiveram tanta fome e tanta sede, porque elas estão angustiadas, elas estão sofridas, elas estão inseguras, elas estão ansiosas, e elas têm que encontrar um lugar, uma fonte a jorrar, para declarar a palavra do nosso Deus, para trazer esperança, para trazer refrigério na alma, para trazer paz de espírito. E aonde que eles vão encontrar isso? Nessa nação santa, nesse povo separado. Então, nós precisamos tomar posse dessa identidade nesse tempo, para que a gente consiga cumprir o propósito da nossa vida, consiga cumprir uma missão que foi dada de Deus para a nossa vida, né? E eu começo a entender que às vezes, mesmo tendo esse chamado, mesmo possuindo uma missão, uma identidade, um propósito de vida, nós podemos falhar nesse propósito. Quem estuda o livro de Malaquias, por exemplo, e vê as conversas dele com o Senhor, que Malaquias era um profeta, né, do Antigo Testamento, a gente começa a ver ele se queixando da corrupção desses líderes, de como aquelas pessoas que tinham sido levantadas para dar uma palavra do Senhor para aquele tempo, para levar o povo a cultuar verdadeiramente a adoração ao Senhor, eles se corromperam e, ao invés de cumprir o propósito da vida deles, eles passaram a fazer com que a nação se desviasse dos caminhos do Senhor. Então, olha só, a nossa missão é algo muito sério, porque o nosso povo, a nossa geração, espera olhar para nós e ter uma direção de Deus para a vida delas, e ter uma missão, uma direção, um caminho a tomar, né? Uma vereda a tomar. E quando a gente falha nessa missão, a gente conduz milhares de pessoas, né, ao erro, ao engano, ao afastamento do Senhor. Né? Quando a gente deixa de se consagrar, quando a gente deixa de se santificar, quando a gente deixa de proclamar as virtudes de Deus e as virtudes do reino, a gente começa a desviar a nação e a não cumprir o propósito pelo qual nós nascemos.
Então, em Malaquias, ele clama muito e reclama muito desse sacerdócio que se desviou e está fazendo o povo pecar também, porque não há quem fale a palavra de Deus, não há quem conduza à verdade. E no nosso povo, eu acho que essa carência de liderança espiritual, ela continua muito grande, mas nós precisamos tomar ciência da nossa identidade e pegar isso de compromisso, porque isso Deus espera de mim. Mas Deus espera de você, que você assuma a sua identidade, que você entenda o propósito da sua vida e que você pegue essa missão muito a sério, né? Hoje, nós estamos num tempo assim, que Deus está nos chamando, a mim e a você, que somos servos de Deus, para exercer essa missão e esse chamado, né? Assumir essa identidade. Então, como eu falei com vocês, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos santificar e nos purificar, é nos consagrar. Fica muito difícil de você cumprir, aliás, impossível de você cumprir a sua missão sem você se encher do Espírito. E se você estiver em pecado, em corrupção, se você estiver com mau relacionamento, falta de perdão, se você não está conservando o seu coração, se você está em pecado ou pratica constantemente o pecado, né, deliberadamente, ou está precisando de ter um conserto com Deus, um conserto com a sua família, e você não faz, você perde a condição de assumir a sua identidade. Então, hoje eu quero trazer essa palavra que é um tempo de cada vez mais nós nos santificarmos. Nós estamos separados deste mundo, separados da corrupção e das falhas, de comportamentos que desagradam ao Senhor, para que a gente tenha condição de cumprir o propósito da nossa vida, né? E depois que eu estiver santificado, separado, com a vida devotada ao Senhor, eu passar a anunciar a palavra de Deus, a anunciar aquilo que as Escrituras dizem, né? Não desanimar em tempo algum com a corrupção, não nos conformar com este século, como dizem Romanos, mas realmente transformar a nossa mente e ajudar as pessoas a transformar a mente delas, começando a pensar em conformidade com essa palavra, né? E ali nós vamos também assumir esse papel de sacerdote. Nunca, como hoje, nós precisamos adentrar na presença de Deus, clamando pelo nosso povo, pedindo perdão pelos pecados dessa nação, pela idolatria, pela corrupção, pela prostituição, sabe? É um tempo de muito clamor, é um tempo de muita responsabilidade, e esse compromisso é esperado dos filhos de Deus. Deus está esperando o nosso clamor, Deus está esperando que a gente entre nessa brecha e clame pela nossa nação, né? E quando a gente fizer isso, nós também vamos trazer uma resposta do nosso Deus para esse tempo. Você também, quando entrar na presença do Senhor para falar sobre tudo que está acontecendo, sobre os pecados, fazer confissão e clamar pelo perdão, pelo livramento, pela proteção, você também depois vai aquietar o seu espírito e vai ouvir uma palavra da boca de Deus. E é essa palavra que você vai ouvir, é que você vai sair do recôndito do seu quarto e vai anunciar para as pessoas. E vai dizer para elas, assim diz o Senhor. Porque quando você tomar a posição que você precisa tomar, você vai apresentar depois para as pessoas à sua volta, para essa nação que está sedenta, uma resposta de Deus para esse tempo. E é você que tem essa resposta. Porque é você que tem o Espírito Santo, que prescruta as verdades de Deus, que ouve a voz de Deus e que vai trazer para essa nação uma resposta para esse tempo tão angustiante, né? Você com isso, se as pessoas compreenderem a verdade de Deus, se elas ouvirem a voz do Senhor, se elas atentarem à voz do Senhor, se atentamente elas acalentarem isso no coração e passarem a obedecer ao nosso Deus, nós vamos restaurar o culto ao Senhor. Nós vamos restaurar as feridas que foram causadas pelo nosso pecado. Nós vamos sarar as nossas chagas, porque Jesus e o sangue poderoso dele vai fazer isso por nossa nação. Nós precisamos de cura, nós precisamos de restauração, nós precisamos ser sarados.
E isso, a palavra de Deus, a direção de Deus, a restauração do nosso culto particular e do nosso culto coletivo, em santidade, em consagração, é que vai trazer cura para nós. Às vezes a gente espera de uma vacina, às vezes a gente espera de um remédio. Eu mesma esperei por isso muitos dias e clamei por isso muitos dias. Mas eu sei que o poder da vida e da morte está nas mãos do meu Pai. E eu sei que se nós clamarmos e nós nos arrependermos, Deus sarará a nossa terra, porque nós temos essa promessa e Deus não pode mentir. Então, o nosso recurso está na mão do nosso Deus. A nossa cura está na mão do nosso Deus. Mas quem? Quem? Não haverá conversão se não houver quem pregue. Quem irá? Quem irá por nós? O que você vai responder ao seu Deus a esse chamado? O que você está fazendo nesse tempo? Quando eu estava refletindo sobre essas coisas, Deus me fez lembrar de Elias, que Elias também foi um profeta, não sei se vocês se lembram do Antigo Testamento, na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, que era um tempo muito parecido com esse nosso, um tempo de apostasia, um tempo de idolatria, um tempo de prostituição, um tempo terrível, assim como o nosso. E Deus levantou esse profeta naquele tempo, né? O profeta Elias, que está lá em 1 Reis, vamos abrir aqui a palavra, está lá em 1 Reis 19. E vocês conhecem um pouco da luta de Elias contra Acabe e contra Jezabel e como ele estava lutando para restaurar o culto ao Senhor, o verdadeiro culto, porque eles estavam cultuando Baal. Então ele luta muito com todas as armas de oração, de busca, de consagração. Era um homem diferenciado e ele batalha contra os falsos profetas, ele vence aqueles falsos profetas, mas no meio dessa luta, dessa batalha, ele começa a ter a perseguição de Jezabel e Jezabel promete matá-lo, né? E ele, com muito medo de morrer, com muita angústia, com muita ansiedade no coração, Elias foge. E Elias foge para longe. E ele entra dentro de uma caverna, quer dizer, no isolamento, separado da população, separado da nação, separado de tudo. Ele se esconde lá dentro dessa caverna. E ele fica ali com angústias de morte, morrendo de medo das ameaças de Jezabel, morrendo de medo de morrer, morrendo de medo, né, do que iria acontecer com ele. Né, de todas as dores que ele teria que passar na mão de Jezabel e a morte, porque ela havia prometido que ele morreria. E ele se esconde ali dentro. E aí, quando ele está escondido ali dentro, lá no 1 Reis 19:9, diz assim: ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aí, Elias? Deus foi lá dentro da caverna de Elias, dentro do isolamento de Elias, e perguntou para ele: que fazes aí, Elias? Né? E ele responde ao Senhor, ele responde assim: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. É a resposta que Elias dá. Era a forma que Elias estava vendo a realidade daquele tempo. As emoções de Elias, os sentimentos de Elias, a ansiedade e o medo de Elias fizeram com que ele visse que ele estava sozinho, desprotegido, ameaçado, com medo de morrer. E ele se esconde, se isola de tudo. E naquele momento ali, ele deixa de cumprir a missão dele, de anunciar, de proclamar as verdades do reino e de convocar a nação ao arrependimento, de pedir a esse povo que se volte ao Senhor e que ofereça um culto verdadeiro ao Deus verdadeiro. Quando ele está ali escondido com muito medo, ele deixa de cumprir o propósito da vida dele e fica ali angustiado com medo. E Deus lhe faz uma pergunta, ele faz: o que você está fazendo aí, Elias? E ele responde com a verdade dele,
com o que os olhos dele estavam alcançando. Eu estou sozinho, todo mundo abandonou o Senhor, eu não tenho ninguém comigo, né? Não existe motivo mais para eu estar aqui. E Elias deseja a morte, ele não quer mais estar, ele não quer mais cumprir, ele não quer mais permanecer, ele não quer mais estar no meio do povo, ele não quer mais cumprir a missão dele, e ele deseja morrer. Ao mesmo tempo que ele tem medo, é tão contraditório as nossas emoções, porque ele foge de Jezabel com medo de morrer e perde a morte. Quer dizer, angustiado, temeroso, né? Com medo. E ali ele começa a ter várias experiências, porque começa a passar ventos fortes, o fogo. Mas o fato é que a voz do Senhor, quando Elias se aquieta, ele vem num sussurro, né? Suave. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Se você aquietar a sua alma, se você aquietar o seu espírito, você vai ouvir a voz de Deus, porque Deus vai falar com você. Porque talvez, assim como Elias, nesse tempo de pandemia, nesse tempo do coronavírus, com tantas ameaças de morte, gente, as pessoas morrem, 3, 4 dias as pessoas são enterradas, sem os familiares, sem nada. Eu acho que nós nunca tivemos uma ameaça de morte tão presente na nossa vida, tão direta, porque cada um de nós sair na rua, receber uma carta no correio, receber uma encomenda, ir no supermercado, virou uma ameaça de morte para nós. E às vezes, assim como Elias, que é normal, porque Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, as mesmas emoções que nós temos por estarmos nessa carne. Talvez a gente está morrendo de medo, a gente está com medo de morrer, a gente está com medo de perder as pessoas que a gente ama, a gente está angustiado, a gente está ansioso. E eu vou te falar, muitos de nós têm vontade às vezes de se isolar, de ficar quietinho num canto, calado, quieto, com medo, às vezes com transtorno de ansiedade, e com medo de tudo, com medo da vida, com medo de sair, com medo... Eu não estou dizendo que nós devemos sair, que nós devemos fazer, que nós não devemos ter prudência. Eu estou falando das emoções que estão dentro de nós. Porque claro que você deve ter prudência, óbvio que você deve ter prudência. Mas a palavra de Deus nos diz assim, que o Senhor conservará em plena paz aquele cujo propósito é firme. Eu não estou falando de você não ser prudente, de você fazer tudo normalmente. Pelo contrário, eu mesma fui uma pessoa que no primeiro momento eu vim para dentro da caverna. Eu fiquei 30 e poucos dias em casa, praticamente incomunicável. Eu não pisei na rua, eu não saí para lado nenhum. E eu fiquei temerosa, me deu um transtorno de ansiedade, eu fiquei com medo das coisas. Eu comecei a ficar muito ansiosa com todas aquelas notícias de morte, de aumento, de tudo. E aquilo foi me angustiando, foi me atrapalhando o sono, foi me atrapalhando as emoções. Até o dia que eu fui na presença do Senhor e eu falei, Pai, eu tô com muito medo. Ele poderia ter falado, Marisa, o que você tá fazendo aí? E eu disse para ele, eu tô morrendo de medo, eu tô com medo de tudo, eu tô com medo de amanhã, eu tô com medo de perder um filho, eu tô com medo, eu tô apreensiva, eu tô angustiada. E ele falou comigo, você está com medo do quê? Da morte? Você tá com medo da morte, filha? Eu já venci a morte. Você acha que o seu maior problema é a morte? Eu venci a morte. Você já tem vida eterna. Você não vai tê-la, você já tem. Sabe? E você precisa compreender que o que você precisa é se santificar. O que você precisa estar é preparado, né? Você precisa estar consciente daquilo que você tem para viver, né? Então, o que acontece? Nós precisamos entrar na presença do Senhor. Nós precisamos entender
que eu não estou dizendo para você fazer ou avançar, eu estou dizendo para você aquietar o seu espírito e ouvir a voz de Deus. Você sabe por quê? Porque quando Elias saiu da caverna e ouviu esse cicio suave, você pode ler na história de Elias que ele teve várias recomendações de Deus do que ele deveria fazer. Deus fala com ele: sai daí e você vai ungir o rei tal, e vai consagrar Eliseu, né, no seu lugar. Então havia ainda coisas para Elias cumprir, para Elias fazer. Olha, de forma alguma eu quero que você entenda que é para você avançar, fazer coisas com falta de prudência, não seguir as nossas autoridades de forma alguma. O que eu estou dizendo para você é: você pode ter paz no meio da pandemia. Você pode dormir no meio da pandemia. Jesus dormiu no barco no meio da tempestade. Sabe por quê? Porque ele confiava. Ele confiava que Deus, que o papai dele, ele iria cuidar dele, iria proteger ele. E que a vida dele estava nas mãos do Senhor. E que a história dele estava escrita por um Deus Altíssimo, um Deus poderoso. Eu não estou falando para você tomar atitudes impensadas. Eu estou falando que se você sair dessa caverna, dessa reclusão da sua alma, aprisionada pelos medos, pela angústia, pela insegurança, você pode entrar na presença do Senhor e Ele terá uma orientação de vida para você. E deixa eu te falar, mesmo dentro da sua casa, mesmo dentro do seu quarto, mesmo se preservando dentro da sua casa, você pode continuar cumprindo a sua missão de sacerdócio real. Você pode continuar se apresentando diante de Deus, clamando pelo povo, pedindo perdão pelos pecados dessa nação. Você pode permanecer proclamando as verdades do reino. Você pode continuar falando do amor de Jesus. Porque se você estiver com medo e angustiada com tudo, como que você vai transmitir a verdade do reino de Deus? E eu ainda vou te falar outra coisa. Muitas vezes com medo, escondidos, a gente vê uma realidade totalmente diferente do que Deus vê. Elias achou que estava sozinho e desprotegido. Elias estava protegido pelo Deus poderoso, Senhor dos senhores. E Elias tinha 7.000 pessoas que foram conservadas do lado dele. Como um remanescente fiel, ele não estava sozinho naquela tarefa. Você não está sozinho. Você tem muitos irmãos que estão clamando, orando, buscando a Deus pela cura, pela proteção do povo de Deus, né? Pela unção. Assim como aquela praga, aquela peste alcançou o Egito, mas por causa do sangue de Jesus, muitos ficaram protegidos. Nós também podemos clamar por essa proteção na nossa vida, na nossa família, na nossa casa. E ao invés de morrer de medo, inseguros, angustiados, nós podemos entrar na presença de Deus, ouvir um cicio suave, e essa voz vinha até o nosso coração e nos dar uma direção do que nós podemos fazer nesse tempo e continuar cumprindo a nossa missão, continuar tomando posse da nossa identidade e trazer uma resposta de Deus para esse tempo, para um povo que perece. Porque olha, se nós morrermos hoje, nós estamos com o nosso papai na glória, e preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Claro que nós queremos viver, porque mesmo Elias pedindo a morte, Deus falou com ele: levanta daí que tem coisas para você cumprir. E você pode ter certeza que até que se cumpra tudo aquilo que Deus determinou para a sua vida, se você permanecer fiel, temente ao Senhor, buscando a Deus em consagração e santificação,
Deus vai te manter em vida até que se cumpra as suas últimas missões. O dia que a sua missão acabar, o próprio Deus vai te levar para casa. E isso não vai ser um problema, isso vai ser a sua vitória final, o dia de abraçar o seu Pai. Enquanto isso, pergunte ao Senhor o que você deve fazer, como você deve direcionar esse tempo, qual é a palavra de Deus para você hoje, o que Ele vai ministrar no seu coração. Saia da sua caverna. Abandone as prisões do seu medo, da sua angústia, da sua insegurança. Se agarre ao Pai Celestial. Se aconchegue no peito dele. Escute a voz do coração do seu Pai. E dali você saia e vai fazer o que ele te falar, o que ele te pedir, para a honra e para a glória do nome dele. Tem muita gente morrendo nessa nação, sem conhecer o nome de Jesus, sem saber que eles têm um Pai amoroso, sem saber que eles têm alguém que cuida deles, sem saber que tem alguém que preparou um lugar maravilhoso, uma existência maravilhosa, sem toda essa corrupção, essa dor, essa angústia, esses medos que nós sofremos hoje. Deus tem novas vestes para nos dar, amados. Deus tem novas vestes para dar para essa nação. E nós somos esse povo que vai anunciar as virtudes do nosso Rei, as virtudes do reino, entendeu? Então que Deus ministre ao seu coração essa verdade hoje e que quem sabe numa busca particular essa manhã ou essa tarde você não possa descobrir o que Deus pretende que você faça hoje mesmo para que o reino dele se estabeleça. Eu louvo a Deus por sua vida, porque você já é um escolhido. Você é um remanescente fiel junto comigo, porque nós juntos vamos fazer a diferença nessa nação. Nós juntos vamos trazer o temor ao nosso Deus. Eu anseio por ver o dia que o culto ao Senhor vai ser restaurado. O dia que as igrejas, o povo de Deus, vai verdadeiramente louvar ao nosso Deus em santidade, em consagração. E que Deus vai descer, e como naquela época de Salomão, ele vai encher o templo da sua glória. Eu quero viver esse tempo de avivamento diante do Senhor. Eu não quero morrer antes de ver a glória do Senhor invadir essa terra de uma forma poderosa, trazendo santidade, consagração, purificação e um culto verdadeiro ao nosso Deus. Que eu e você façamos parte dessa batalha, dessa luta, dessa busca particular e dessa busca coletiva pela restauração do nosso povo, pela restauração dessa terra e pela restauração do culto ao verdadeiro Deus. Amém, amados? Amém. Que Deus complete essa palavra no seu coração e que seja um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. E quem sabe você não vai poder compartilhar comigo hoje ainda, com um irmão, com alguém, com um filho, um parente, uma verdade que Deus vai ministrar no seu coração. Amém? Feche os seus olhos que nós vamos terminar com a oração ao nosso Deus. Pai de amor, nunca em todo o tempo nós precisamos tanto de ouvir a tua voz. O Senhor pode falar com a voz que o Senhor quiser. O Senhor pode vir no fogo, no terremoto, num vento bravio. O Senhor pode vir da forma que o Senhor quiser. Mas hoje eu clamo que o Senhor venha. O Senhor venha até nós e ministra uma palavra, ministra um renovo, ministra a paz do Senhor, a paz de espírito na alma de todos aqueles que estão hoje atemorizados, que estão hoje angustiados, que estão hoje transtornados. Que o Senhor venha ministrar o seu espírito e a sua paz sobre o seu povo. E que ao aquietar a alma e o coração nós possamos escutar a voz do Senhor.
e nós possamos escutar a orientação do Senhor para cada um de nós nesse tempo. E que a gente não venha, Senhor, a perder o senso da nossa missão, a perder, Senhor, o propósito da nossa vida escondidos numa caverna, mas que independente da nossa prudência, daquilo que nós devemos fazer, nós também continuemos a marchar e a produzir vida, para que pessoas, milhares de pessoas não venham a falecer sem conhecer o Senhor e sem conhecer a sua verdade. Nos ajuda, Senhor, assim como o Senhor deu orientações específicas para Elias. Hoje eu clamo que o Senhor dê orientações específicas ao seu povo. Senhor, o que queres que a gente faça? Venha ministrar o propósito da nossa vida. Venha ministrar a direção que o Senhor deseja e que a gente possa ouvir a sua voz e obedecer para a honra e para a glória do seu nome, que é santíssimo. Eu louvo ao Senhor, eu agradeço ao Senhor e faço isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Até a próxima oportunidade de nós estarmos cultuando juntos.